O SF-25 de Lewis Hamilton acabou de se tornar o centro de uma investigação completa da FIA, e o que foi descoberto até agora enviou ondas de choque por todo o paddock. Justo quando a Ferrari pensou que havia conseguido estabilizar sua temporada conturbada com 2 pódios consecutivos e uma sensação muito necessária de direção, a FIA os atingiu com uma bomba. Evidências técnicas frescas, vazadas logo após o Grande Prêmio da Espanha, desencadearam uma investigação estendida sobre a legalidade da Ferrari de Hamilton, e o timing não poderia ser pior. Antes de entrarmos nos detalhes chocantes, certifiquem-se de apertar aquele botão de curtir, se inscrevam no canal e fiquem conosco até o final do vídeo, porque o que vocês estão prestes a ouvir não envolve apenas verificações técnicas. Isso poderia alterar a abordagem da Ferrari para toda a temporada de 2025 e poderia seriamente abalar a confiança de Hamilton na equipe. Tudo escalou após a corrida em Barcelona. Por procedimento padrão, a FIA selecionou aleatoriamente um punhado de carros para inspeções pós-corrida mais profundas. Um deles foi o SF-25 de Charles Leclerc, mas esta não foi uma verificação de rotina. O foco da inspeção foi excepcionalmente específico: o sistema de freios traseiro. Oficiais da FIA realizaram uma avaliação detalhada do torque de frenagem, distribuição de pressão hidráulica, respostas do atuador e como esses componentes interagem com a unidade de controle eletrônico. Nada ilegal foi encontrado no carro de Leclerc, mas algo foi sinalizado. Fontes próximas à FIA dizem que a telemetria levantou bandeiras vermelhas, não sobre Leclerc, mas sobre Hamilton em particular. A FIA notou inconsistências em como a pressão de frenagem estava sendo aplicada durante fases críticas da corrida. Essas não eram irregularidades que melhoravam o desempenho por si só, mas eram incomuns o suficiente para provocar uma inspeção de acompanhamento focada especificamente no carro de Hamilton. O que se seguiu foi um movimento extraordinário. A FIA solicitou um despejo completo de dados da telemetria do SF-25 de Hamilton dos últimos 3 fins de semana de corrida. Engenheiros tanto da FIA quanto da Ferrari passaram mais de 48 horas analisando dados de sensores, loops de feedback do atuador e lógica de mapeamento de freios. A suspeita é de que o software da Ferrari pode estar interpretando a entrada do pedal de uma forma que maximiza o desempenho sob certas condições, contornando perigosamente perto dos limites do que é legalmente permitido. E aqui é onde a história fica verdadeiramente intensa. Esta análise mais profunda supostamente descobriu que o carro de Hamilton estava operando sob um algoritmo de controle de freio traseiro ligeiramente modificado, diferente do de Leclerc, adaptado para se adequar ao estilo de pilotagem de Hamilton. Embora não seja ilegal no papel, a FIA está agora questionando se esta variação viola a seção do Código Esportivo sobre igualdade de pilotos e configurações consistentes de carros. Do campo de Hamilton, a tensão crescente. Fontes dentro da garagem da Ferrari dizem que Lewis foi pego de surpresa pelas notícias da investigação. Ele, desde então, solicitou transparência total da equipe de engenharia e exigiu simulações para validar se esses ajustes foram introduzidos sem aprovação adequada. Privadamente, Hamilton está supostamente frustrado. Isso não é o que ele veio fazer na Ferrari. Após um final turbulento na Mercedes, ele se juntou à escuderia esperando uma nova página e uma visão unificada. Em vez disso, ele se encontra preso em uma tempestade de suspeita regulatória. Enquanto isso, a Ferrari está se debatendo nos bastidores. Fred Vasseur supostamente convocou reuniões técnicas de emergência com seus engenheiros principais e oficiais de conformidade. Seu objetivo é duplo. Primeiro, reassegurar à FIA que nenhum ganho de desempenho foi alcançado através de meios proibidos. E segundo, garantir absolutamente que ambos os pilotos estejam operando sob parâmetros idênticos para o Grande Prêmio do Canadá. Isso não poderia vir em pior momento. Montreal é um circuito que exige confiança absoluta na frenagem. Pensem na curva 10 em formato de grampo
ou nas chicanes de alta velocidade, que punem o menor erro de cálculo. Se a Ferrari for forçada a revisar o mapeamento de freios de Hamilton, isso poderia completamente descarrilar seu ritmo, estratégia de corrida e gerenciamento de pneus. E não vamos esquecer, a Ferrari já está atrás da McLaren por quase 200 pontos no campeonato de construtores. Mais um revés poderia efetivamente acabar com suas esperanças para 2025. Mas as implicações se estendem muito além do Canadá. Dependendo do que a FIA concluir, esta investigação poderia estabelecer um precedente para como configurações específicas de carros para pilotos são interpretadas dentro das regras. Se considerado ilegal, a Ferrari poderia enfrentar penalidades ou até mesmo ser forçada a padronizar suas configurações de maneiras que limitam a otimização para estilos individuais de pilotagem. Isso não apenas impactaria a competitividade de Hamilton, poderia fundamentalmente mudar como as equipes abordam o desenvolvimento. Ainda mais premente é a tensão política que isso cria dentro da própria Ferrari. Há agora, supostamente, duas escolas de pensamento emergindo em Maranello. Uma acredita que a equipe deve tirar total vantagem de cada área cinzenta regulatória para acompanhar a Red Bull e McLaren. A outra, mais próxima de Hamilton, teme que esta abordagem agressiva é o que levou à dupla desqualificação na China e poderia acabar custando ainda mais a longo prazo. Quanto à FIA, eles não estão recuando. Oficiais indicaram que mais inspeções podem ocorrer durante todo o fim de semana do Grande Prêmio do Canadá. Testes adicionais em sistemas de freios, camadas de controle de software e sensores de torque são esperados. E se qualquer discrepância, por menor que seja, for encontrada, a Ferrari poderia mais uma vez ser forçada a se explicar na frente dos comissários. Então, onde isso nos deixa agora? Com uma equipe lendária caminhando no fio da navalha. Toda sua operação sob os holofotes como nunca antes. Com um heptacampeão mundial que arriscou tudo ao deixar o conforto da Mercedes para se juntar à Ferrari, agora exigindo clareza, responsabilidade e, acima de tudo, confiança. E com a FIA, um órgão governante que já foi criticado esta temporada por inconsistência, agora cavando mais fundo, descascando cada camada da configuração técnica da Ferrari em busca de conformidade absoluta. A situação está tensa dentro de Maranello. O que começou como uma inspeção pós-corrida padrão, agora desencadeou um acerto de contas interno. Engenheiros estão peneirando dados, diretores técnicos estão sendo questionados desconfortavelmente e atrás de cada porta fechada há um senso de urgência que não pode ser subestimado. Porque isso não é mais apenas uma questão técnica, é uma questão cultural, uma questão de confiança, de transparência e de se a Ferrari pode continuar a operar no mais alto nível sem espiralar no caos. Para Hamilton, esta investigação é mais do que apenas um incômodo processual. É um teste de fé. Ele veio para a Ferrari não apenas para correr, mas para construir algo histórico, para trazer de volta os dias de glória. Mas agora, com sussurros de tratamento desigual, preocupações de legalidade e a possibilidade de alterações no carro, na véspera de um grande prêmio crucial, essa visão está em perigo. Se a Ferrari não puder lhe dar confiança, tanto no carro quanto na integridade da operação, as consequências psicológicas poderiam ser ainda mais prejudiciais do que qualquer penalidade técnica. E conforme o Grande Prêmio do Canadá se aproxima, todo o paddock está observando de perto. Equipes rivais, analistas da mídia e fãs ao redor do mundo estão esperando para ver não apenas o que a FIA conclui, mas como a Ferrari responde sob pressão. Eles vão se adaptar, estabilizar e sair mais fortes, ou as rachaduras internas vão se aprofundar, levando a erros, desconfiança e oportunidades perdidas. Não se enganem, esta história está longe de terminar. Na verdade, está apenas começando. Com mais escrutínio da FIA se aproximando, possíveis mudanças de configuração de carro pendentes e a fé de Hamilton pendurada na balança, os próximos dias poderiam definir a temporada da Ferrari ou desmantelá-la inteiramente.
Então não tirem os olhos deste canal, curtam o vídeo, se inscrevam agora mesmo e ativem as notificações, porque o próximo capítulo desta investigação poderia ser o mais dramático ainda. O que quer que aconteça a seguir não apenas impactará a Ferrari, poderia remodelar a dinâmica do campeonato de 2025 e ecoar através do esporte por anos. Vocês absolutamente não querem perder o que está por vir.